Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família, culto de Santa Ceia, que traz o tema Ame a Deus sobre todas as coisas, amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, glórias ao Senhor por mais um mês que passamos na presença de Deus, não é verdade? Aleluia, nosso Deus é fiel, nosso Deus é maravilhoso, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Rei da Glória, o Deus do impossível, o Deus que abençoa as nossas vidas, o Deus que se faz presente em todo o tempo na nossa vida, nos momentos de glória, nos momentos de dificuldade, Ele está presente, por mais que achamos muitas vezes que Ele não está presente por causa das dificuldades, das aflições, mas mesmo nelas, se nós tivermos uma intimidade com o Senhor, nós vamos sentir o toque dEle, nós vamos sentir a mão do Senhor nos abençoando, nos ajudando, Ele sempre estendendo as suas mãos para nos proteger, para nos levantar. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por mais uma semana. Aleluia, você que está em casa também nesse momento, você possa curvar a sua cabeça junto com a sua família. E nesse momento nós vamos estar orando, agradecendo pela semana, pelo mês que já se foi, mês de janeiro, pedindo a bênção para esse mês e também pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nós vamos nos humilhar diante do Senhor nessa noite, amém? Vamos orar ao nosso Deus, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus querido, Deus amado, Deus santo, Deus todo-poderoso. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui mais um domingo na Tua presença. Pai, obrigado, Senhor, por nos fazermos passar, Senhor, mais um mês na Tua presença, Pai. Até aqui nos ajudou o Senhor. Queremos nessa noite também nos humilhar, Pai, diante de Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Tenha misericórdia de nós, Pai, e nos abençoa, Pai. Receba todo louvor, toda honra, toda glória, toda espécie de louvor, toda espécie de honra a Ti nessa noite, Pai. Seja
com os dízimos, com as ofertas, com os louvores, com os testemunhos. Aleluia. Receba, Pai, receba, porque é tudo teu. Tudo é por ti e para ti foram criados e feitas todas as coisas, Pai. Foram feitas todas as coisas, aleluia, pela tua palavra, pelo teu filho, e para ele é todas as coisas. Para ele são todas as coisas. Então nós te louvamos, Pai, e te pedimos, Pai, aleluia, abençoa o nosso mês, abençoa a nossa semana, abençoa o nosso culto, Pai. Usa a minha vida, me ajuda a dirigir este culto, Pai. A responsabilidade é grande, mas o Senhor, Pai, com certeza não nos deixa, aleluia, não nos deixa sozinho no momento que nós mais precisamos do Senhor. Verdadeiramente o Senhor está conosco, Pai. Por isso eu te peço a tua ajuda para realizar este culto e que todos nós possamos ser alimentados, Pai, com o teu corpo e com o teu sangue nessa noite. Receba toda adoração e todo louvor nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus, vamos fazer o nosso momento de louvor. Peço a você que está em casa, não deixe que as notificações do seu smartphone venham tirar a sua atenção, venham te distrair. Se possível, aleluia, vire a tela do seu celular para baixo, para que você possa apenas ouvir e adorar ao Senhor junto conosco, para que Ele possa, aleluia, o seu louvor possa chegar ao trono da graça. Amém? Vamos adorar o nome do nosso Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Vamos declarar aleluias ao nosso Deus. Glória a Deus. Toda a criação a cantar. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Criação te louva. Declare mais uma vez. Aleluia. Oh Espírito Santo. Toda a criação a cantar. Aleluia. Toda a criação te louva. Aleluia. A cantar. Aleluia. Sim, meu Deus. Aleluia. Toda a criação Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cante, igreja. eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Sim, meu Deus. Aleluia. Tu criaste todas as coisas. Ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. A dança do mar, Dança do mar. na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver
poderoso. Aleluias. Ele está aqui nessa noite, Ele está aí, Ele está na sua casa, Ele está onde você estiver. 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está presente. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, Dedo no chão, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. é Jesus. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Creia, Ele te Ele perdoou. me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Eu não te troco por nada. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Aleluia, Jesus. Tu és tudo para mim, Senhor. Ele me Tu és a perdoou, nossa alegria, o nosso gozo, Ele me perdoou. a nossa paz, a nossa esperança. A sua A sua misericórdia me misericórdia, a sua graça nos alcançou, Senhor. Por isso nos alegramos em Ti, Pai. Tu és a nossa alegria. Oh, Espírito Santo. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, Minha hoje vida é sua morada. morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço
nosso coração a Ti nessa noite. Aleluia! Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra Não te troco por dinheiro, não te troco pelas riquezas desse mundo. Oh, aleluia! Hoje é sua morada. Declare para Ele nessa noite. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi A Tua presença que faltava em nós. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Nos amar. Obrigado, Jesus, por nos amar mesmo. Ainda quando não existíamos, o Senhor já nos amava. Ele me amou, É, Ele me amou, 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 Creia nisso, Ele te amou. Ele me amou. Antes mesmo de você Mesmo conhecer sendo Ele, pecador, Ele te amou. Mesmo você sendo pecador, Ele te amou. Ele me amou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu não merecia Nós não merecíamos tamanho amor, Jesus. Todos nós, Pai, vivíamos no pecado. Hoje somos ainda pecadores, mas lavados e remidos pelo Seu sangue, Eu não Pai. te troco por nada. Eu não te troco por nada. Cante, igreja. Espaço pra mais nada. Aleluia. Hoje é e nada me minha vida foi transformada. Oh, aleluia. E as palmas exaltam o nome do Senhor. Glórias a Deus. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus agora com os nossos dízimos e oferta. Glórias a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor Jesus em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, que diz assim: Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e o ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois aonde estiver
as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Amém, meus irmãos? Aleluia. Os irmãos podem sentar rapidinho. Glórias a Deus. Igreja, quantos pode dizer glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Quando fala aqui que, pois aonde estiver as suas riquezas, né? Onde estiverem as suas riquezas, aí estará o seu coração. Então, se você coloca, né? Aleluia. Se você ajunta riquezas na terra e você coloca o seu coração ali, né? Aonde está a sua riqueza, o seu coração está nas riquezas desse mundo. Se você faz as coisas, não é que você não possa ter, você pode ter, porém você não pode colocar o teu coração ali. Você ajuntar e ficar com aquela coisa, meu dinheiro, minha casa, sabe, meus bens, você está entendendo? Você não pode colocar o seu coração nas coisas terrenas, que ela se torna as nossas riquezas, e o nosso coração fica apegado nas riquezas. Mas quando diz aqui, ó, não ajuntem riquezas aqui na terra, aonde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Ou seja, que nós possamos colocar como nosso tesouro as coisas do céu, as coisas que vêm de Deus, né? Essa é a nossa maior preocupação, em guardar, ajuntar as riquezas celestiais, tudo aquilo que o Senhor nos dá. Por exemplo, os nossos dons e talento, o nosso ministério. Isso é um tesouro, igreja, é um tesouro que nós não podemos abrir mão do nosso ministério. Eu que um dia abri mão dessa grande riqueza, de estar aqui pregando a palavra de Deus, de estar louvando, né, o nome do Senhor Jesus. Abandonei tudo, igreja. Essa riqueza que o Senhor me deu desde o ventre da minha mãe, o propósito de eu ser gerado foi esse. O propósito de eu existir foi de servir ao meu Senhor, servir aquele que me criou. Mas eu me desviei, igreja. Eu me desviei porque eu fui atrás dos tesouros dessa vida. Eu, ainda cantando gospel, eu perdi o verdadeiro propósito, que era pregar o evangelho, curar pessoas, expulsar demônios cantando. Eu me perdi, igreja. O meu propósito era o dinheiro. As igrejas não estão me pagando para eu cantar. As igrejas não querem vender o meu CD. Sabe o que eu fiz? Eu fui cantar para o mundo. Que eu falei, lá sim, lá eu vou ser um profissional da música. Eu vou fazer show, eles vão me pagar, eu vou botar meu dinheiro no bolso, eu vou prosperar, eu vou viver no conforto. Mas tudo isso eu fiz porque Deus permitiu. Deus permite. Deus permite. O povo de Israel pediu um rei, e Deus deu um rei. Deus deu o rei Saul. E o que aconteceu? O rei Saul oprimiu o povo. E ele botou um fardo pesado no povo. E ele aumentava o tributo, e o povo dizia, está doendo, eu não consigo pagar isso aqui. E Saul não queria nem saber. Saul não queria saber dos problemas do povo. Ele só queria saber da coroa dele cada vez maior. A coroa dele cada vez brilhar mais. Ele queria, né, ele queria se colocar no lugar de Deus. Ele não queria mais ouvir o profeta Samuel. Ele não queria mais ouvir o direcionamento de Deus. Ele não queria ser mais o representante de Deus na terra. Ele queria ser como se fosse o próprio Deus, fazer a vontade dele na terra e não a vontade de Deus. E muitas vezes nós nos perdemos, igreja. Nós queremos mais os tesouros da terra do que os tesouros do céu, e com isso nós perdemos a nossa maior riqueza, o nosso ministério, o verdadeiro sentido de viver, o verdadeiro sentido da vida
é louvar a Deus, porque nós nascemos para o adorar. Nós fomos criados para o louvor do Criador. Os pássaros foi criado para o louvor do Criador. Vocês já perceberam que a partir das 6 horas da manhã os pássaros começam a cantar, as borboletas, né? Ali todas as espécies ali, né? Daqueles insetos ali, todos eles começam a soar, a criar sons, a emitir som, né? E às 18 horas do dia eles também começam a fazer esses barulhos. É a visita de Deus, igreja, a eles. Assim como Deus visitava Adão e Eva no jardim, Deus até hoje, Ele ainda tem esse contato com as aves, com a natureza, mas o homem perdeu. O homem perdeu essa maior riqueza de encontrar com o Pai. Mas nós ainda temos acesso através de Jesus, igreja. Nós ainda temos acesso através de Jesus. Nós podemos entrar no nosso quarto, ainda que não tenha culto, ainda que não seja dia de culto, nós podemos entrar no nosso quarto, dobrar o nosso joelho e nos encontrar com o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Então nunca esqueça disso. O nosso maior tesouro é aquele que nós ajuntamos, que vem do céu. É tudo aquilo que o Senhor nos entrega, sabe? Tudo aquilo que vem da parte do Senhor é aquilo que nós temos que guardar como nosso maior tesouro. Amém? Então receba esta palavra, e você que está nos assistindo agora pela sua Smart TV, já está na sua tela aí o código QR Code, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco, escaneando aí esse QR Code. Você pode estar, você vai ser direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Se você está ouvindo agora esta gravação, se você não está em tempo real conosco e você está vendo essa gravação no YouTube, no seu smartphone, você vai na descrição do vídeo, lá tem os dados bancários para você copiar e colar, e você está contribuindo. Se você está nos ouvindo pelo aplicativo da rádio Chegou a Minha Vez, ou pelo portal Radiosnet, ouvindo a rádio Chegou a Minha Vez, você pode, aleluia, estar clicando em contatos. Clicando em contatos, você vai ter acesso ao WhatsApp da igreja, e na descrição do WhatsApp você tem os dados bancários para você contribuir. E você que está nos ouvindo pelo site da igreja, você vai clicar no menu do site, vai aparecer igreja. Você clica na igreja, vai aparecer a opção dízimos e oferta, e lá você encontra os dados bancários para você contribuir. Amém? Vamos louvar o Senhor Jesus com a dupla Eliel e Elisama. Enquanto isso, também adoramos ao nosso Deus com os nossos dízimos e oferta. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Glória a Deus. Se as lutas te cercarão, tentando te ofuscar, e agora tudo ficou mais difícil, sei que não é fácil não passar pelo deserto, mas se Deus te prometeu, já deu tudo certo. Chame por Ele, levante as mãos e adore a Ele. Ele é onipresente, Ele está aqui, está em todo lugar. Chame por Ele, levante as mãos e adore a Ele. Ele não chega atrasado e nem adiantado, pois o tempo é dele. Chame por Ele, levante as mãos e adore a Ele. Ele é onipresente, Ele está aqui, está em todo lugar. Chame por Ele, levante as mãos e adore a Ele. Ele não chega atrasado e nem adiantado, pois o tempo é dele. Oh, louvado seja o teu nome, Jesus. Tu és o nosso Deus.
certa, Pai, o Senhor faz o milagre acontecer. O Senhor honra os teus filhos. O Senhor faz com que a promessa se cumpra em nossas vidas. Saibas que o deserto vem, que é pra poder te ensinar, e Deus jamais vai te provar além das forças. Ele sabe os teus limites e até onde te provar. Continua na presença, que Jesus vai te dar vitória. Então chame por Ele, levante as mãos e adore a Ele. Ele é onipresente, Ele está aqui, está em todo lugar. Chame por Ele, levante as mãos e adore a Ele. Ele não chega atrasado e nem adiantado, pois o tempo é dele. Chame por Ele, levante as mãos e adore a Ele. Ele é onipresente, Ele está aqui, está em todo lugar. Chame por Ele, levante as mãos e adore a Ele. Ele não chega atrasado e nem adiantado, pois o tempo é dele. Ele não chega atrasado e nem adiantado, pois o tempo é dele. Ele não chega atrasado e nem adiantado, pois o tempo é dele. Amém, meus irmãos? Vamos, nesse momento, já orar ao nosso Deus. Vamos agradecer pela fidelidade do Senhor. Aleluia, o Senhor tem sido bom com a sua igreja. O Senhor tem abrido portas. O Senhor tem nos dado o pão de cada dia. O Senhor tem nos guardado de pestes, né, de pragas. O Senhor tem nos guardado, aleluias, de várias maneiras. O Senhor tem nos protegido, livrado-nos do terror noturno, né? Quantos livramentos, aleluia, que nós nem sabemos o Senhor nos dá, né? Quando olhamos cidades, ruas, árvores caindo, né? Principalmente com essa chuva, né? Muitos acontecimentos aí, né? De obra da natureza, né? Aleluia, acidentes da natureza que depreciam casas, carros, mas nós estamos guardados e protegidos pela mão poderosa do nosso Deus. Então nós temos motivo de sobra para agradecer e louvar o nosso Deus. Vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Pai, estamos aqui, meu Pai, nesta noite, com nosso coração gratos, Pai, com nosso coração grato pelas portas abertas. Pai, nós sabemos que o Senhor move céus e terra a favor dos teus filhos, a favor da tua igreja, Pai. E eu sei que o Senhor tem agido de forma diferente na minha vida, na vida da pastora Camila, na vida da irmã Neide, na vida da irmã Karina, na vida do irmão Sérgio, na vida do Miguel, na vida da Rebeca, na vida do Eliel Pacelli, na vida da nossa irmã Elisama. E eu tenho certeza, Pai, aleluia, que o processo é necessário na vida de cada um, mas eu sei que no tempo certo o Senhor nos capacitará, nos preparará, e a promessa do Senhor irá se cumprir. E a promessa não é de miséria, é uma promessa de prosperidade, uma promessa de vitória, uma promessa onde nós iremos cantar o hino da vitória, iremos dar o testemunho das grandes coisas que o Senhor tem feito e ainda continua a fazer e irá fazer em nossas vidas, Pai. Por isso, eu já te agradeço agora, Pai, pelas bênçãos que ainda virão. Eu te agradeço, Pai, aleluia, pelo Senhor ter sustentado essa igreja até aqui, meu Pai. Desde quando começamos, o Senhor tem sustentado esta igreja. Obrigado, Senhor, por cada ovelha, Pai, que tem sido fiel para com o Senhor, e na fidelidade deles, Pai,
aleluia, a bênção do Senhor também alcança este ministério, alcança, aleluia, tem feito com que a obra do Senhor crescesse e que o Senhor continue, Pai, prosperando cada um dos teus filhos, Pai, para que a porta nunca se feche para eles, e se o Senhor permitir fechar, Pai, que o Senhor possa abrir outra muito maior para cada um dos teus filhos, Pai, que esta igreja, aleluia, este ministério venha a ser uma extensão do braço do Senhor na terra, para socorrer e alimentar muitas vidas em todos os sentidos. É o que nós te pedimos e te agradecemos, que o Senhor possa prosperar o ministério de cada um de nós, aqueles que já conhecem e aqueles que ainda não conhecem, que o Senhor possa revelar e abençoar o ministério de cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar também para já estar trazendo a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, também te peço, meu Pai, nessa hora, a capacitação, Pai, para estar trazendo a Tua palavra. Hoje é culto de Santa Ceia, e o tema hoje fala do amor, amar a Deus sobre todas as coisas. E nós queremos, Pai, nós queremos, aleluia, amar ao Senhor sobre todas as coisas. Mas assim como o apóstolo Paulo dizia, Pai, que aquilo que ele queria, ele não fazia, mas aquilo que ele não queria, isso ele fazia. Assim também acontece muitas vezes conosco, Pai. Mas eu te peço nessa noite, Pai, faz com que a Tua palavra entre na nossa mente e desça para o nosso coração, e nós possamos assim, Pai, fazer com que o nosso coração encha da alegria do Senhor e do amor do Senhor, e fazendo assim, Pai, nós possamos estar preenchidos com o Teu amor, e o Teu amor também, aleluia, possa resplandecer na nossa vida, alcançando outras pessoas e fazendo com que nós venhamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, Pai. Seja conosco, usa a minha vida, Pai, eu me esvazio de mim para que o Senhor me encha do Teu Santo Espírito, eu diminuo para que o Senhor cresça, eu desapareço para que o Senhor apareça. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O tema de hoje, como já foi dito, é: ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas. Quantos ouviu o devocional de hoje? Não ouviu? Depois você escuta, irmã Neide, você vê que tremendo. Eu até falei com o nosso irmão Marcelo Moreno agora há pouco tempo. Eu sempre mando o devocional para ele também, né? Porque ele me manda os devocionais e eu vou saltando, né? De acordo, e ele vai fazendo mais e vai gravando mais, vai me mandando, e eu vou acumulando numa pastinha que tem só dos devocional dele, e eu vou soltando aleatoriamente. E eu, né? Geralmente eu subo todos para o YouTube e coloco em estreia data por data e hora, né? Tudo no horário certinho. E justamente o devocional de hoje falava sobre isso, né? Sobre se valorizar, né? Sobre se valorizar. Deixa eu ver aqui. Amar a si, né? Amar a si mesmo, né? Amar a si mesmo, né? E quem vê o tema não sabe, nem imagina que vai falar do amor, de amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ele vai muito no profundo ali, né? Falando que não tem como você amar o próximo se você não soubesse amar. Ou seja, se você não amar a Deus, você não consegue nem amar a si próprio. Então, quando nós amamos a Deus verdadeiramente, aí nós conseguimos entender que nós somos filhos dele, imagem e semelhança dele, aí a gente começa a se amar. Aquele que tinha, como é que diz? Aquele que tinha a autoestima baixa porque achava que o cabelo dele era crespo, que o nariz dele era igual ao meu, de bolinha, né? Começa a já não mais se olhar assim e falar: eu sou filho de Deus, Deus me aceitou, Deus morreu por mim, Deus me salvou. E aí tudo começa a fazer sentido na sua vida. Quando nós amamos a Deus e sentimos amado por Ele, aí cai por terra preconceito, cai por terra aquele que é gordinho tem preconceito porque é gordinho, o magrinho, o magrelo que tem preconceito da sua magrinha, o que não tem cabelo e aquele, né? A gente sabe que tem várias pessoas que têm muitos preconceitos, né? Mas quando você entende que você é amado por Deus e você ama o Senhor,
você começa a olhar para as pessoas com o olhar de Deus. Você olha para o seu próximo, você fala, ali está o meu irmão. É cheio de defeito, igual a mim, mas é filho de Deus, é meu irmão. Aí você começa a olhar com aquele olhar de misericórdia. Aí você olha você consegue olhar para o seu pior inimigo com o olhar de Deus. Você consegue compreender isso? Que amar o seu inimigo não é ficar lá abraçando meu amigão, meu colegão, não é isso. É sobre ter empatia, é sobre ter misericórdia do bandido, do criminoso, porque você começa a olhar com o olhar de Deus, de pai. Percebe? Qual a mãe que não tem misericórdia do filho? Seja um criminoso, seja um estrupador, ela não vai ter misericórdia do filho? Vai, porque é mãe. Deus também é assim, igreja. Ele não apoia os erros, os nossos erros, mas Ele olha com olhar de pai. Fala, é cheio de defeito, mas é meu filho, eu vou dar mais uma chance. Aquele olhar de misericórdia. Está entendendo, igreja? E só consegue olhar o próximo assim quando você verdadeiramente você ama a Deus. Ô pastor Evandro, mas esse amar a Deus é ficar toda hora dizendo, ô Senhor, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. É isso, pastor Evandro, é sobre isso? Não, não é só sobre isso. É muito mais profundo. É sobre obediência. Quem diz que ama o Senhor, mas não obedece, não aceita e não obedece os seus mandamentos, não é digno de dizer que ama ao Senhor. Ama ao Senhor só de lábios. Aquele que verdadeiramente ama ao Senhor, ele vai muito além das palavras, envolve adoração e obediência. Amém, igreja? Então, vamos falar sobre esse tema essa noite. E aí eu falando com o nosso irmão Marcelo Moreno, né? Ele falou, rapaz, que coincidência, né? Eu mostrei o banner para ele, eu falei, olha o tema de hoje. Rapaz, que coincidência. Eu falei, olha, não é mais do que coincidência, é Jesuscidência, né? Porque o Espírito Santo que está em você, está em mim também, e a gente fala a mesma linguagem. Talvez o Senhor, né? Talvez não, com certeza, a necessidade da igreja era isso, era essa igreja. Quantas vezes, né? A quarta da bênção tem tudo a ver com a palavra da bênção de Deus no seu lar, porque é o mesmo Espírito, igreja. É o mesmo Espírito que usa o pastor Elton Araújo, que usa o irmão Marcelo Moreno, que usa o pastor Evanildo, que usa a irmã Neide, que usa o irmão Sérgio, que usa, sabe, a igreja. É o mesmo Espírito, né? Usa o cantor que vai cantar o louvor. É o mesmo Espírito que fala a mesma linguagem. Ele vai usando todos, cada um com um dom diferente, porém o propósito é um só. O propósito é o mesmo, né? Então isso é essa conexão do Espírito Santo em nossas vidas, igreja, usando cada um de acordo com o seu talento. Isso é maravilhoso. Vamos ler aqui a nossa introdução, que diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas exige de nós uma entrega completa de tudo o que somos e temos. Exige uma entrega completa de tudo que somos e que temos. Então, se eu digo que amo a Deus, mas eu não entrego a minha vida para Ele por inteiro, eu me dou os poucos, né? Algumas coisas eu me dou para Deus, mas em outra eu não entrego totalmente, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas exige de nós uma entrega completa de tudo o que temos, de tudo que temos e de tudo que somos, né? Então, lá em Êxodo capítulo 34, versículo 28, conta que Moisés, enquanto estava no Monte Sinai, recebeu de Deus instruções para escrever os 10 mandamentos, no qual o primeiro deles é: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. E isso, igreja, nesse contexto ali, né, de Moisés, que Moisés estava falando verdadeiramente de supostas divindades, né? Mas quando no Novo Testamento, quando Jesus, né, veio
a palavra se fez carne, ela pregou, ela mesma, a palavra mesmo pregou ali, né? Para o povo, ele já disse ali, né? Amarás, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Então Jesus, ele já englobou o negócio, porque Jesus via que os religiosos, eles não adoravam outros deuses, né? Os israelitas, eles não adoram outros deuses. Ele é o Jeová Rafa, o Jeová Jireh, né? Eles não adoram outros deuses, porém eles adoram muito dinheiro, ouro. Você está entendendo? Então Jesus, vendo a hipocrisia dos fariseus ali, Jesus, ele transformou, né? Ele fez um resumo dos 10 mandamentos de 2, né? Ele transformou ali os 10 em 2 mandamentos. E os 2 mandamentos, né? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, ele é parecido com o primeiro. Amar o próximo como a si mesmo. E ele diz que se nós não conseguirmos cumprir esses 2, né? Se nós conseguirmos cumprir esses 2, nós já estamos obedecendo os 10, né? Porque o amor a Deus, ele já é impossível a gente amar a Deus e não cumprir todos os mandamentos. Quando você ama verdadeiramente a Deus, você tem temor de desobedecer. Você tem temor de desobedecer, né? Uma mulher que ama o marido, ela faz de tudo para não contrariar ele. Um homem que ama a sua esposa, ele faz de tudo para não contrariar. Ele sabe o ponto fraco dela e fala: não vou provocar ela nisso aqui, que eu sei que ela não gosta que toque nesse assunto, ela não gosta que age dessa maneira, né? Ao homem que deixa a toalha lá em cima da cama e vê que isso irrita a mulher, ela fala: olha, não vou me esforçar para não deixar a toalha em cima da cama ali, que eu sei que isso é uma coisa que irrita ela, e você faz de tudo para você não pisar na bola. Então, quando nós amamos a Deus, nós verdadeiramente nós vamos cumprir ali os 10 mandamentos, porque o nosso amor a Deus, ele nos enche de um temor tão grande que a gente se cuida para a gente não pecar, né? Então vamos ler aqui essa passagem de Êxodo 34, versículo 28, que diz assim: Moisés ficou ali com Deus, o Senhor, 40 dias e 40 noites, e durante esse tempo não comeu nem bebeu nada. 40 dias, 40 noites, e nesse tempo todo ele não comeu e não bebeu nada. Ou seja, como foi que ele conseguiu tudo isso? Igreja, ele estava na presença de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, nem de comida a gente lembra. Nem de comida a gente lembra. A minha família, nós passamos, novo convertido, tá? Novo convertido, nós passamos uma prova, já contei isso aqui, que nós não tínhamos comida. Nós não tínhamos comida. Nossos irmãos tudo pequeno, Edilene, Erickson, tudo pequeno em casa. E as crianças choravam: mãe, põe minha comida, já vai, daqui a pouco a mamãe vai pôr. Minha mãe não tinha coragem de dizer para eles que não tinha. Já pensou você falar para uma criança que não tem comida? Ela apavora. Minha mãe não dizia que não tinha, só dizia que ia colocar. Já vai, menina, já vai, a mamãe vai pôr. Daqui a pouco a mamãe vai pôr. E minha mãe chegou para meu pai. Eu vou tentar segurar as lágrimas aqui, igreja. Minha mãe chegou para meu pai e falou: Edmundo, não tem nada. O que é que eu vou dar para esses meninos? O que é que eu vou dar para esses meninos? Meu pai falou assim: bota todo mundo para orar. Chama todo mundo para orar. Vamos todo mundo dobrar o joelho. E eu me lembro da cena como se fosse hoje, igreja. E toda a igreja, igreja, parecia igreja mesmo, que família grande. Meu pai, minha mãe, eu, todo mundo de joelho, até as crianças de joelho. E a gente orando ali de joelho. Daqui a pouco o portão: ô, de casa. Aí meu pai falou: tem alguém batendo no portão. Aí minha mãe falou assim: vai lá, Nildo, vai lá. Vai levar quem? Quem que tá chamando uma hora dessa?
Acho que era mais ou menos 1h da tarde, 1h e pouca. Aí eu fui lá, levantei da oração, fui lá. A casa assim de andar, né? Um sobrado, a gente em casa tinha a parte de baixo, a garagem, em cima a casa, né? E aí eu, de lá de cima, olhei. Era a irmã Lourdes. A irmã Lourdes trouxe 50 reais. A irmã Lourdes estava em casa, ela falou assim: cadê a irmã de mundo? Cadê a irmã Helena? Aí eu falei: estão aqui, a senhora quer falar com eles? Ele falou: não, pode vir aqui você mesmo. E quando eu desci a escada, ela com a mão fechada assim. Aí eu percebi que ela queria me dar alguma coisa. Eu abri a mão, eu com a mão aberta, ela abriu a mão, colocou o dinheiro na minha mão e ela mesma fechou a minha mão, para que ninguém visse que ela estava dando 50 reais pra gente. E a gente agradeceu a Deus. Ela falou, receba. Acho que ela com medo da gente não aceitar. Ela falou assim: receba, porque eu estava orando em casa e Deus mandou vir aqui trazer esse dinheiro para vocês. E quando eu cheguei lá diante dos meus pais com esse dinheiro, eu falei: pai, Deus ouviu a nossa oração, pai. Deus ouviu a nossa oração, pai. A irmã Lourdes veio aqui e trouxe esse dinheiro para nós. E foi aquela alegria, todo mundo adorando a Deus, agradecendo a Deus. E aí meu pai falou assim: vai lá, Finha. Ele chama minha mãe de Finha. Vai lá, Finha, pega esse dinheiro aí, vê se compra alguma coisa prática para fazer, uns ovos, alguma coisa, e prepara alguma coisa para nós. E a minha mãe mandou eu fazer, né? Mandou eu ir lá comprar. Evanildo, vai lá, eu me lembro agora. Eu me lembro do ovos, não me lembro das outras coisas, né? E assim, igreja, Deus cuida do seu povo, igreja. Nada mais pode mover o coração de Deus do que a oração, igreja. Oração e adoração. Muitas vezes Deus está vendo a dificuldade, mas nós não chegamos diante dele para orar, para falar para ele. Vamos direto nele, igreja. Nós temos livre acesso. Muitas vezes a gente vai se aqueixar com pessoas. Fala para um, fala para outro e briga com um. Pega a birra de um, pega a birra de outro. Fala: poxa, meu, contei minha situação, a pessoa não me ajudou. Ele podia me ajudar, eu sei que ele tinha para me ajudar. E a gente sai dali revoltado, frustrado. Por que frustrado? Porque deixou de falar com Deus e foi falar com o homem. Mas meu pai, ele tomou a decisão certa, igreja. Ele falou: vai todo mundo pro joelho. Não vamos ligar para ninguém. Meu pai tinha o telefone de vários irmãos da igreja: irmão Antônio Lima, irmã Lourdes, todo mundo, irmão Joaquim. Meu pai tinha um telefone de todo mundo. Meu pai teve a decisão que todos nós devemos fazer, igreja: ir primeiro no pai. Se o pai dizer assim: levanta aí, vai na casa do irmão fulano, aí é diferente. Agora, você não orar a Deus e você ir chorar com os outros, Deus entende aí, ó. Chora nos pés dos outros, mas não chora na minha presença. Amém, igreja? Então, é poderoso, igreja, é poderoso. O poder da oração, é tremendo, igreja. Todas as minhas lutas e as minhas guerras foram vencidas através da oração. Eu enfrentei, igreja, processos que eu poderia ser preso. Mas foi a oração. Eu saí do sertanejo todo enrolado, igreja. Eu saí do sertanejo cheio de processo. Todo mundo queria me processar. Todo mundo. Que eu tive aliança. Empresários. Todo mundo queria me processar. Todo mundo. E o que não queria me processar juridicamente queria me difamar. De todo jeito. Queria me difamar de alguma forma. Eu falei: não tem outro jeito a eu não ser me prostrar diante do Senhor.
E Deus me guardou, igreja. Deus me guardou da prisão. Deus me guardou da vergonha. Deus me guardou de muitas coisas. Amém? Então, Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Durante esse tempo ele não comeu nada, porque na presença de Deus você não sente falta de nada. Ele escreveu, aqui fala ele com E maiúsculo, porque não está falando de Moisés, está falando do Senhor. Ele escreveu nas placas de pedra as palavras da aliança, isto é, os 10 mandamentos. Já no Novo Testamento, Jesus aplica este mandamento, né? Este mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Um detalhe importante dizer que amar a Deus sobre todas as coisas não está escrito desta maneira, né? Exatamente desta maneira. Há textos bíblicos que mostram essa evidência, né? Por exemplo, os versículos em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, Mateus 22, versículo 37, também Mateus 6, versículo 33 e Marcos capítulo 12, versículo 30. Vamos lá ver esses versículos? Glórias a Deus. Então vamos ver aqui alguns versículos que falam sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 diz: portanto amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda as forças. Então, com todo o coração, o nosso coração tem que estar cheio de amor ao Senhor. Não adianta nada o meu coração ter lá um espacinho para Deus. O meu coração é tudo isso aqui, aí isso aqui tem um espaçozinho para Deus aqui, isso aqui é outra coisa, isso aqui é outra coisa, isso aqui é outra coisa, isso aqui é outra coisa. Não. Amar a Deus de todo o coração. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Com toda a alma, porque se a tua alma está apegada a várias coisas, o Senhor não tem espaço para preencher a sua alma. Mas quando você se desprende de todas as coisas, agora aquele espaço todo ali, o Espírito Santo, ele pode preencher. Igreja, o Espírito Santo, ele é fino. Se é o diabo, empurra para lá assim, ó, e ele preenche toda a casa. Mas o Espírito Santo não, igreja. O Espírito Santo, se você não arrumar a casa, não tirar, falar, ó, isso aqui está roubando o lugar de Deus, vou tirar. Ah, essa distração aqui está roubando o lugar de Deus, vou tirar. Ah, isso aqui está roubando o lugar de Deus, vou tirar. Ah, essa vaidade minha aqui está tirando o lugar de Deus, vou tirar. Se você mesmo não renunciar, elas vão ficar ali e vai virar um câncer na tua vida. Aí vai te deixar doente. Aí vem as doenças da alma, né? Onde onde os psicólogos, né, são especialistas para tratar, e quando é um psicólogo cristão, ele vai ser mais assertivo ali, né? Mas quando nós nos apegamos a nossa alma ali, as coisas desse mundo, né? A mulher que se apega ali, faz do Deus um homem, faz do homem um Deus, né? Ou a mulher faz do homem um Deus, o homem faz da mulher um Deus, e ele começa a preencher ali, querer preencher o seu vazio com uma pessoa. Aí aquele homem se torna um Deus na vida da mulher, e a mulher se torna um Deus na vida do homem. Deus tem espaço ali? Quando eu coloco o meu coração todo na minha esposa, né? Ou o cara que não é casado na noiva, sei lá, se ele coloca todo o amor dele para a noiva, vai ter lugar para Deus? Não vai. Não vai. No dia que a noiva dele não for para a igreja, ele fala, eu também não vou, minha noiva não vai estar lá. No dia que a esposa dele não for para a igreja, porque simplesmente fala, não quero ir, não vou, ele também não vai, porque ele fala, não, minha esposa não vai, então eu vou ficar com ela, porque ela é o amor da minha vida.
Mas quando você ama mais a Deus do que qualquer outra coisa, quando o seu coração está cheio do amor de Deus, você fala, olha, você não vai, mas eu vou lá orar por você. E aí você vai lá e ora, e o mal cai por terra. E pode ser que o Espírito Santo fale assim, já que você vai, não tem jeito para você, então eu vou ficar aqui sozinho, eu vou com você então. Olha aí, Satanás caiu por terra. Então às vezes uma palavra de um cônjuge, ou né, no contexto do seu Deus ser uma pessoa, uma palavra só pode te tirar da presença de Deus. Mas a sua atitude de honrar a Deus primeiramente, de amar a Deus acima de tudo, de esposa, de marido, de filho, ela pode fazer com que Satanás caia por terra e aquela pessoa fala, tá bom, eu vou adorar a Deus com você, vou acompanhar você. Ainda que ele não queira adorar, mas o sentimento dele não querer estar sozinho, ele vai querer te acompanhar. E se isso for outra coisa, um apego a uma distração, um apego a uma coisa material, né? Tem pessoas que não querem sair de casa para nada. Tem pessoas que não querem sair de casa para nada. Tem pessoas que não querem deixar de cuidar do carro dele para nada. Chegou final de semana ali, o cara quer dar um talento no carro dele, deu a hora de ir para a igreja. Se ele estiver dando o talento dele no carro, ele fala, cara, hoje eu não vou para a igreja não. Não consegui, não tive tempo de arrumar meu carro, de limpar meu carro, de dar um talento no carro. Então hoje eu não vou para a igreja não. Porque o dia de eu limpar meu carro, ele é sagrado e isso... Aí ele começa a dominar você. Tudo aquilo que te domina se torna um Deus. Nós já pregamos sobre isso. Tudo aquilo que te domina se torna Deus na sua vida, mesmo inconsciente, mesmo que a sua boca fale, não, isso aqui jamais, isso aqui vai ser meu Deus, não, meu marido não é meu Deus, minha esposa não é meu Deus, o meu trabalho não é meu Deus, ainda que a sua boca fale, mas muitas vezes, se você não vigiar, né, inconscientemente você está adorando outro Deus. Deus já está lá atrás, e você continua achando que está adorando a Deus, mas você já se perdeu. O seu coração, o seu tesouro se tornou outra coisa. O seu Deus, né, você deixou que algo se tornasse o Deus da sua vida por causa do apego, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Mateus capítulo 6, versículo 33. Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Ele quer, e Ele lhes dará todas estas coisas. O Senhor pergunta para nós, o que tu queres? O que tu queres que eu te faça? Qual é o teu sonho? O que você deseja para a sua vida? Pastor, eu tenho tantos planos. Olha, eu queria ser bem sucedido no meu trabalho, eu queria ser bem sucedido no meu ministério, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria ter uma casa própria, eu queria ter um carro zero. Ele pergunta para nós nessa noite, o que tu queres que eu te faça? Mas você não tem que falar para mim, e nem eu tenho que falar para vocês, você tem que falar para Deus. Ele diz para nós, portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que eu quero, e eu lhes darei todas estas coisas. Ele é lindo, igreja. Ele é lindo, nosso Senhor, Ele é lindo. Quando nós nos desprendemos, igreja, você acha que Deus vai te negar? Se você buscar e amar a Deus com todas as suas forças e dedicação, você acha que Deus vai te negar alguma coisa? Ele não vai te negar, igreja. Pega um filho obediente, um filho amoroso, um filho dedicado aos pais, um filho que cuida dos pais. O pai vai negar alguma coisa? Não nega, igreja, não nega. Não nega. Eu já vi até mãe roubar, não estou dizendo que é certo, mas eu já vi mãe entrar no mercado e roubar por causa de um filho. Então, um filho que ama o pai faz loucuras pelo filho. E Deus, por um filho que ama Ele sobre todas as coisas, acima de tudo, que ele teme a Deus, Ele fala, olha, Satanás, você pode até me matar, mas deixar de amar o meu Deus para fazer a tua vontade, Satanás, você pode até me matar, mas negar o meu Deus, eu nunca vou negar o meu Deus.
Se Deus fizer, eu amo a Ele. Se Deus não fizer, eu continuo amando o Senhor. Ainda que eu morro amando o meu Senhor. E eu sei que vou encontrar com Ele na eternidade. Igreja, isso é um chute na cara do diabo. Isso é um chute na cara do diabo. Não negocie o teu amor a Deus. Não negocie a tua fé, a tua coroa. Não negocie a tua coroa com Satanás. Mateus capítulo 22, versículo 37. Olha o que Jesus diz. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração. Ele sempre fala com todo o coração, porque Ele sabe que você, sabe aqueles simpatizantes do Evangelho? Tem um simpatizante do Evangelho que vai na igreja, né? Ele vai à igreja, ele gosta dos louvores, ele gosta lá, né, da saudação dos irmãos. Nossa, aqueles irmãos lá é tão caloroso. Eu chego lá, eles me abraçam, eles pegam meu filho no colo, eles dão o melhor lugar para me sentar. Olha, o louvor é uma maravilha, o pastor é uma simpatia, ele desce do púlpito para me receber na entrada da igreja. Mas ele é um simpatizante do Evangelho. Ele não está disposto a largar tudo e fazer uma aliança com o Senhor. Por isso ele nunca levanta a mão, ele nunca quer, e às vezes já levantou a mão, mas ele nunca quer se batizar. É simpatizante do Evangelho. Já tem um lugarzinho de Deus, para Deus no coração dele, mas ele não deu tudo ainda. Ainda existe coisas ali que ainda prende ele, e ele fala, não, eu não posso deixar tudo isso aqui. Mas tem um lugarzinho ali para Deus. Ele se torna um simpatizante do Evangelho, mas ele não ama a Deus de todo o coração, né? Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Igreja, sabe por que muitas vezes, às vezes você fala assim, mas pastor, eu até tento. Ah, pastor, eu tento ali ter uma intimidade com Deus, eu tento orar e eu não consigo, eu tento amar a Deus, mas algo me puxa. Por que será, igreja? Porque a sua mente ainda não foi liberta. Na sua mente ainda tem coisas que te puxa para o seu passado. Na tua mente ainda tem vozes, né? Ainda tem vozes que diz que você não é digno. Você não é digno de perdão. Você foi um fracasso. Você foi a vergonha. Porque a voz do diabo, o diabo fala com essa voz no nosso ouvido às vezes. Não tem jeito para você. O que você fez não tem perdão. Às vezes ele vai lá no fundo. Ele fala, olha, quando é o filho, ele fala assim, olha, o teu pai no passado te fez isso, te rejeitou, te isso, te aquilo. O seu futuro vai ser igual o dele, vai ser igual o dela, vai ser igual dos seus pais. E ele vai falando, e vai falando, e vai falando. E aí você não consegue entrar na presença de Deus, porque a sua mente ainda está presa no passado. Então é preciso você comer a palavra de Deus, você meditar na palavra de Deus e libertar a sua mente. Tem pessoas que ela se preocupa mais com a aparência. Eu agora não posso mais usar calça curta, eu agora não posso mais usar brinco, eu agora não posso mais pintar unha, eu agora não posso mais usar batom. Aí o cara, eu agora não posso mais beber. Tudo bem, isso é legal também. E a sua mente, como é que está? O que tem de crente velho doente? O que tem de crente velho doente na igreja, não são pouco. Preso na religiosidade. Não sabe o que é ter um encontro com Deus. Não sabe o que é sentir a presença de Deus. Não entende nada de Bíblia. Não tem discernimento algum de Bíblia. São opressivos. Depressivos. Porque a presença de Deus, há muitos anos que não sente. Sentiu quando aceitou Jesus, porque Deus tira aquele fardo pesado, né? Deus expulsa todos aqueles espíritos que oprimia, e agora a casa está limpa, o Espírito Santo entra. Mas se a tua mente
não foi liberta ainda, as coisas do passado, as tralhas do passado, ela começa a te oprimir. Ela começa a te oprimir, ela começa a te jogar para o chão, te jogar para o chão, te jogar para o chão. Chega uma hora que você continua a mesma pessoa vazia, porque não conheceu a Deus. Busque conhecer a Deus, igreja. Eu sempre falo aqui, eu sou cristão há 30 anos, mas eu só aprendi a ter comunhão com Deus na pandemia. Eu não sabia o que era ter comunhão. Eu era um assembleano daquele que você me olhava e dizia, rapaz, esse é pentecostal. Bíblia debaixo do sovaco, né? Camisa social, calça social, paz do Senhor fervorosa. Mas eu não sabia o que era ter intimidade com Deus. Eu não sabia ter o que era. Eu sabia o que era ter intimidade com Deus. Para mim, intimidade com Deus é quando eu pegava o microfone e fechava o olho e louvava. Mas ainda não era isso. A melhor intimidade que nós podemos ter, igreja, não é na igreja. A melhor intimidade que nós podemos ter é dentro da nossa casa, dentro da nossa tenda, onde está só nós e Deus. Ali nós estamos mais sensíveis para ouvir a voz de Deus. Aqui a palavra, você pode pegar a palavra, mas a intimidade com Deus é no tete a tete. Senhor, agora é eu e o Senhor. E a intimidade com Deus não é só você colocar um louvor e ficar lá, oh Deus, Tu és maravilhoso, oh Pai, tenha misericórdia de mim, oh Pai. Não é só isso não, é você rasgar o verbo. Se você está triste, você vai dizer, Pai, eu estou amargurado, eu estou triste, meu coração está espedaçado. Se estiver chateado com alguém, você vai dizer, Senhor, eu estou chateado com aquela pessoa. Tira esse ódio de mim, tira essa raiva, tira essa chateação. Essa é a oração mais poderosa que um crente pode fazer, igreja. A oração sincera. Não é só glória a Deus e aleluia, não. Quando o seu coração está despedaçado, você está se sentindo injustiçado, então diga para Deus, Deus, eu estou me sentindo injustiçado. Eu fui traído, eu fui injustiçado. Senhor, me ajuda. Tira esse fardo, tira esse sentimento de mim. Faz justiça a meu favor, Senhor. Pai, eu estou nessa situação, não era nessa situação que eu gostaria de estar, Senhor. Deus está falando aqui, igreja. Não era nessa situação, Senhor, que eu gostaria de estar. Mas aí, ao invés de você falar isso para Deus, você começa a falar mal de Deus. Poxa, Deus, olha como eu estou. Eu sou teu servo, eu te sirvo. Por que o Senhor está permitindo eu passar por isso? Você começa a se vitimizar com Deus, como se Deus fosse injusto e você fosse justo, mais justo do que Deus. Esse tipo de oração, igreja, não passa do teto. É uma oração vitimista. É uma oração de uma pessoa ingrata. A pessoa que é grata, ela até é sincera com Deus, mas ela rasga o verbo com Deus, procurando entender o propósito, tentando entender o porquê que ela está passando aquilo, mas ela não. A oração vitimista, ela coloca Deus na parede e fala, Deus, por que eu estou passando por isso? Eu sou teu servo, o Senhor está tendo prazer de me ver aqui assim? É por tua causa que eu estou sendo humilhado, é por tua causa que eu não prosperei, é por tua causa que aquela porta não deu certo. E a pessoa começa a jogar culpa em Deus, né? Então nós temos que ter cuidado, igreja, porque a primeira coisa que nós temos que mudar quando entregamos a nossa vida para Deus é o nosso coração, ou é a nossa mente. Quando você consegue, né, estar com a sua mente sintonizada no céu, aí agora você consegue ter o domínio próprio.
Aí agora o teu coração, Davi, ele falava com a alma dele, falava com o coração dele. Porque te abates, ó minha alma. O espírito dele estava com a esperança em Deus. O espírito, a mente, o psique dele estava ali com a esperança em Deus, mas a alma dele... E aí ele botou a alma dele, falava com a alma dele, botou a alma dele para cima. Porque te abates, ó minha alma. Né? Então quando você tem a mente firmada em Cristo, igreja, os sentimentos dessa vida, coisas do passado, ela não vai ter o poder. Ainda que Satanás fale no teu ouvido, você vai dizer: aparte de mim, Satanás. Eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. E as coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. E eu estou nesse processo, mas estou passando com o meu Senhor. Mas chegará o dia de eu cantar o hino da vitória. É diferente, igreja. Quando você tem a sua mente firmada em Cristo. Quando você ama o Senhor com toda, não com um pouquinho, com toda a sua mente. Não só de lábios. Quando você ama ao Senhor com toda a sua mente, aí agora você consegue dominar a tua alma, o teu espírito, né? E todo o seu corpo. Por isso que Jesus diz, aqui em Marcos também ele diz, capítulo 12, versículo 30, ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a sua alma, com toda a mente e com todas as forças. Ele fala com todas as forças porque não é fácil, igreja. Não é fácil. O diabo ele vai tentar tirar o teu foco. Você está com foco ali de amar a Deus sobre todas as coisas, de seguir a direção de Deus para tudo e não dar um passo sem a direção dele, mas você pensa que o diabo não vai vir te perturbar? Ele vai vir te perturbar, ele vai oferecer aquelas coisas para distrair. Ó, você está passando muita prova, você está muito cansado, você está trabalhando demais, ó. Escuta isso aqui, ó, se distrai com isso aqui, ó, para você esquecer um pouco. E ele vai sempre trazer algo para te distrair. Então, por isso que o Senhor diz: ame ao Senhor com toda a sua, com toda a mente, né? Com toda a sua força, né? Ame ao Senhor com todas as suas forças. Amém? João 14, versículo 21. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. Então provar que ama o Senhor vai muito além do falar que ama. Vai muito além de cantar um louvor muitas vezes. Amar ao Senhor, a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. E a pessoa que me ama, será amada pelo meu Pai. Presta atenção, Jesus está dizendo aqui, eu coloquei de vermelho para vocês entenderem. Aqui estamos lendo aqui os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, Lucas ainda não aqui, mas João. A pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos, prova que me ama. E a pessoa que me ama, que ama Jesus, a pessoa que me ama será amada pelo quem? Pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem eu sou. Quando fala que lhe mostrarei quem eu sou, já está falando da intimidade com Ele. Ele se revela a nós. Igreja, olha, eu não sei quantos já viveram essa experiência aqui, de Deus se revelar a nós. É tremendo, igreja, é tremendo. Você não pensa em nada, você só pensa na glória, você não quer sair da presença. Eu já fui orar com fome e a fome sumiu no momento que eu estava ali na presença do Pai. A fome sumiu. Então, o teu espírito é como se você tivesse aqui, ó. Eu estou aqui na dimensão terra. Quando você entra na presença de Deus, o seu espírito sobe, só fica o joelhinho ali dobrado. Aquele corpo, esse corpo material está ali embaixo, joelhinho dobrado, e o seu espírito ele flutua. É tremendo, é tremendo. Aí você acha que o espírito vai sentir fome? Ele sente fome, mas é fome da palavra de Deus. Se você está na presença do Pai, tá preenchido, né? Não tem desejo de mais nada. A carne está ali como se estivesse
estabilizada, né? Porque ela perde a força. A carne perde a força quando você se fortalece no espírito. Vamos mais aqui, vamos correr. Vamos falar sobre o primeiro mandamento. Podemos encontrar os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 17. Não coloquei aqui porque é muito grande, então ia tomar muito tempo, mas vocês podem ler depois aí. Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 17. E também em Deuteronômio capítulo 5, versículo 7 a 21. Então, quando nós lemos nessas passagens, percebemos que Moisés aconselhou várias vezes os israelitas a amarem a Deus, somente a Deus, com sinceridade. Nesse contexto, a palavra traduzida como amor pode também significar fazer escolhas por algo, né? Ou alguém. Nesse contexto aqui, estava falando de alguém, né? De escolher uma pessoa, de escolher o Senhor. Amar a Deus, somente a Deus, né? Sobre todas as coisas. Nessa perspectiva, Deus queria que o povo escolhesse Ele, o Senhor, né? Como o único Senhor das suas vidas, abdicando de supostas divindades. Então Jesus resume basicamente todos os 10 mandamentos em apenas 2. O amar a Deus e ao amar o próximo como a si mesmo. Que está lá em Mateus capítulo 22, versículo 36 a 40. Se conseguirmos fazer isto, estaremos cumprindo o que Jesus quer de nós. Pois amar a Deus é obedecer obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3. Amém, igreja? Ele diz que obedecer ao Senhor não é difícil, basta você amar. Quando você ama, é fácil você agradar alguém, não é verdade? Vamos para o quarto banner. Amar a Deus e ao próximo, né? Vamos entender isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo está interligado, tá, igreja? Igual nós falamos no começo aqui, né? Falando do devocional do nosso irmão Marcelo Moreno. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo está interligado. Pois a Bíblia ensina que quem ama o próximo, quem não ama o próximo não pode amar a Deus. Quem não ama o próximo não pode amar a Deus. Isso está em 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21. Mas o amor que sabemos, né, que conhecemos, quase sempre é aquele que envolve sentimentos, desejos e gostar. Mas não trata-se desse tipo de amor que estamos falando aqui, né? Trata-se do amor de Deus, mesmo sem merecer. Mesmo sem merecer, o Senhor nos amou. Então, Ele nos amou primeiro e nós devemos esse amor a Ele. Nós devemos a Ele. Ele nos amou primeiro, mesmo sem, né, entre aspas, nos conhecer no sentido da gente nascer, mas Ele já conhecia a gente mesmo, né, antes de nascermos do ventre da nossa mãe. Ele já nos conhecia. Então vamos ler aqui 1 João capítulo 4, versículo 11. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Amém, igreja? Então Ele nos amou mesmo antes de nós nascermos. Então, independente das indiferenças que nós temos que nos amar. O amor com o qual Deus nos amou quebra paradigmas, barreiras, né? Pois não é movido por sentimento de gostar ou não gostar. Trata-se de um amor incondicional, que significa que não importa se o outro merece ou não, nós temos que amar. Amém, igreja? Nós temos que amar o nosso próximo. Ainda que não seja uma pessoa que nós conhecemos, que não seja parente, nós temos que amar no sentido de ter empatia. Amém, igreja? Não vamos ser frios como muitas pessoas hoje. As pessoas estão frias, estão vendo lá um carro capotou, tem um carro lá, está pegando fogo. Em vez de a pessoa ir lá ajudar a tirar o cara de dentro do carro, a pessoa está lá, liga o celular e está lá
Olha lá, velho, olha lá, o carro capotou, tá pegando fogo, o cara tá lá dentro, olha lá. Ó. E aí depois o cara posta para ter engajamento na rede social. Isso é demoníaco isso, é espírito do anticristo isso aí. E nós, como cristãos, nós temos que agir diferente dessas pessoas, amém, igreja? Então, vamos aqui ler, falar aqui, né, alguns versículos, né, que fala da importância, né, alguns versículos importantes na Bíblia que fala acerca do que é amar. O amor sofre, espera e tudo suporta. Está em 1 Coríntios capítulo 13. Fazer o bem sem esperar reconhecimento por isso. Mateus capítulo 6, versículo 3. Continuar fazendo o bem mesmo quando só se recebe o mal em troca. Né? Gálatas capítulo 6, versículo 9. Romanos capítulo 12, versículo 21. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. Não ter inveja nem guardar rancor. Gálatas 5, versículo 26. Não se achar superior aos outros. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Não agir somente em benefício próprio. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24. Não se alegrar com a injustiça, mas se alegrar com a verdade. Salmo capítulo 1, versículo 1 a 2. E no resumo geral, nós temos Jesus como o maior exemplo de obediência e de amor a Deus. Jesus amava o Pai com todo o seu ser. Quando colocamos Deus acima de qualquer coisa na nossa vida, experimentamos a vida plena com Cristo. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O próprio, chega esse horário, já estou com a vista já embaralhando já. O próprio Jesus nos diz que devemos amar a Deus em todas as esferas da nossa existência, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as nossas forças. Amar com tudo e com tudo que temos e com tudo que somos. Amém, igreja? Então, esta é a palavra de hoje. Eu quero convidar a igreja para ficar de pé. Nós vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que nos ajude, que Ele nos ajude a tirar tudo aquilo que tem dentro do nosso coração, que fazemos dessas coisas, o nosso tesouro, que apenas a palavra de Deus, o Espírito de Deus habite em nosso coração. O nosso maior desejo de busca, a nossa maior fonte de desejo de busca e determinação seja pela presença de Deus. Amém, igreja? Isso não quer dizer que a gente não vai correr atrás do sucesso, não vai correr atrás do pão de cada dia. Não está dizendo isso, mas está dizendo que ela seja a maior fonte de busca, seja pela a presença de Deus, por aquilo que Deus quer. Amém? Pelos interesses de Deus. O que é que Deus quer? Deus quer que a gente exerça o nosso ministério com excelência, né? Aquele que é evangelista vai evangelizar, aquele que é pastor vai pregar, vai cuidar das ovelhas, né? Aquela que é intercessora, ora, interceda, né? Aquele que aleluia, líder da mocidade, vá cuidar daquilo que o Senhor entregou na sua mão, né? E sucessivamente. Essa é a vontade de Deus, que nosso coração esteja sempre com o desejo, o nosso maior desejo seja de agradar ao Senhor, fazer aquilo que Ele quer e de amar ao Senhor, amém? Vamos orar ao nosso Deus. Enquanto isso, a pastora Camila Gomes já vai preparando aí os elementos da Santa Ceia do Senhor, onde nós vamos estar lendo aqui a palavra e vamos estar ministrando a Santa Ceia do Senhor. Os irmãos que estão online, já peguem aí os elementos, já deixe já preparado aí perto da sua TV, perto da rádio, né, para você estar acompanhando aí a ministração e participando da Santa Ceia conosco. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo, Deus todo-poderoso. Pai, nós queremos, Pai, te agradecer por esta palavra de despertamento, Pai. Pai, quantas vezes nós se perdemos, Pai,
nos perdemos com as coisas desse mundo, com as distrações desse mundo. Nos perdemos, Pai, quando damos vazão, meu Pai, às vozes de Satanás. Quando damos lugar para ouvir as vozes do inferno, que falam, Pai, dos sentimentos, que falam, Pai, das coisas do passado, das coisas que nós nem nos lembravam mais, Pai, mas por estarmos vulneráveis, Pai, por falta de oração, nos tornamos vulneráveis, e por estarmos vulneráveis, Satanás teve o poder de nos persuadir, de nos seduzir, ó Pai, com sua voz maligna, com sua voz muitas vezes branda, mansa, mas venenosa, Pai, em nossos ouvidos. Nós nos perdemos, Pai, e colocamos o nosso coração naquilo que não te agrada, naquilo que não te louva, naquilo que não é sagrado, naquilo que não nos edifica, e nós queremos nos redimir diante do Senhor nessa noite. Pai, eu te peço, Pai, sonda agora o meu coração, sonda agora, Pai, o coração de todos os teus filhos que estão nos ouvindo agora. Sonda, Pai, cada coração. E aquele, Pai, que se perdeu de forma inconsciente, Pai, daqueles que não têm ou não tinham a consciência, Pai, que se perderam, Pai, que já não te amava mais como te amava antes, Pai. Que, aleluia, o Senhor possa trazer agora na mente destas pessoas tudo aquilo, meu Pai, que fez com que essa pessoa se perdesse, meu Pai. Aleluia, e que a partir de hoje, Pai, nós mesmos, Pai, possamos repudiar todas as distrações do diabo, meu Pai. Aleluia, louvado seja Deus. Seja, meu Pai, a distração do vício, a distração do entretenimento, meu Pai, a distração, meu Pai, do conforto que muitas vezes o dinheiro pode nos trazer, ó Pai. Aleluia, seja qual for, meu Pai, essas distrações, ó Deus, aleluia, que nós mesmos possamos dar o primeiro passo, Pai, de tirar do nosso caminho, de tirar do nosso coração e desocupando a casa que é do Senhor, o templo do Espírito Santo, o nosso coração. A partir do momento que nós tirarmos todos essa bagagem, meu Pai, da nossa vida, o Senhor possa encher o nosso coração, encher a nossa vida e fazer morada. E eu tenho certeza, Pai, aleluia, que tudo aquilo que nós sentíamos falta, aleluia, louvado seja Deus, o teu Espírito vai preencher, assim como eu estou sentindo agora, Pai. Estou sentindo o meu corpo flutuar. Alamassudei canta, alabaxudei canto nébria. Ó Pai amado, Pai querido, Pai santo, faz na vida dos meus irmãos, vai enchendo agora com o teu Santo Espírito, aquele que já deu vazão ao Espírito Santo, aquele que já deu lugar ao Espírito Santo, aquele que já lembrou e falou, vou largar. Aquele que já lembrou, falou, cai por terra, Satanás, cai por terra, porque eu não preciso de você. Que o meu coração agora seja cheio do Espírito Santo de Deus, e que o teu Espírito agora possa ir entrando, meu Pai. Vai entrando o Senhor com o teu Santo Espírito, vai entrando, vai enchendo toda a casa, vai enchendo a mente, vai enchendo o coração, vai enchendo o Espírito, a alma, Senhor, e faz morada e habita, meu Deus, e que este coração, esta alma, não tenha mais espaço para outra coisa a não ser o teu Santo Espírito, Pai, e fazendo assim as demais coisas, meu Pai, virão, meu Pai, porque o Senhor é Pai, e o Pai não deixa o filho faltar nada, o Pai não deixa que o filho passe necessidade, o Pai não deixa, assim como o Senhor não deixou a minha família passar necessidade, passar fome, meu Pai, e usou aquela irmã Lourdes para trazer, meu Pai, o recurso para comprar alimento. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai suprir a nossa casa de tudo aquilo que nós precisamos, a partir do momento que nós enchermos o nosso coração com a Tua presença e buscarmos o Senhor primeiramente de todo o nosso coração, Pai. Então, nesse momento eu creio, Pai, que o Teu Espírito já tem morada, já tem espaço na nossa vida, e nós já Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos já lendo aqui, a palavra de Deus se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 29. Aleluias. Que diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei
para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: este é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estarão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. Amém, meus irmãos? Então, vamos colocar um louvor nesse momento aqui. Glórias a Deus, que nós possamos pegar essa palavra. Aleluia, louvado seja Deus. E enquanto isso, nós vamos estar orando aqui pelos elementos. E após consagrarmos os elementos, nós vamos estar distribuindo em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, Pai santo, estenda as suas mãos para cá e abençoe também. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus poderoso, Deus fiel. Pai, neste momento, nós queremos aqui, Pai, te apresentar, Pai, este pão, este suco de uva. Pai, também quero apresentar os elementos que estão na casa dos meus irmãos, Pai, diante do Senhor. Nós te apresentamos este pão, te apresentamos, Pai, esse cálice, e nós te pedimos, Pai, abençoa, Pai, todos esses alimentos. Este pão, Pai, que simboliza o teu corpo, este suco de uva que simboliza o teu sangue, Pai. Nós consagramos a Ti e pedimos a Tua bênção, Pai, para que no momento que nós comermos deste pão, estaremos fazendo parte do Teu corpo, que foi pisado e partido, assim como esse pão foi partido por nós. O Teu sangue, meu Pai, que foi derramado, aleluia, louvado seja Deus, nós também possamos tomar desse cálice, Pai, lembrando, Pai, aleluia, da morte do Senhor até que o Senhor venha, e que nós possamos estar também fazendo parte do corpo e do sangue do Senhor. Nós consagramos e abençoamos, assim como o Senhor os abençoou o pão e o vinho, meu Pai, naquela noite. Aleluia, nós também abençoamos e consagramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Convido a pastora Camila para estar trazendo os elementos. Glórias a Deus. Você que está em casa, aleluia, já deixa aí perto de você, segure o seu pão, aleluia, louvado seja Deus. E nós vamos estar ministrando aqui em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Todos com o pão, todos com o cálice. Vamos ler aqui a parte B do versículo 24, que diz assim: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Todos comam pão em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Aleluia. Todos com o cálice na mão. Vamos ler a parte B do versículo 25, que diz: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto
em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, bebam um cálice em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, meu Deus, aleluias, glórias a Ti, Senhor, obrigado por esse renovo, Pai, obrigado por esse renovo, que nós possamos, Pai, anunciar, Pai, que o Senhor morreu, Pai, que o Senhor morreu pelo mundo inteiro. O Senhor não morreu, Pai, só por meia dúzia de nós. O Senhor não morreu, Pai, só pela minha família, pelos meus filhos. O Senhor morreu pelo mundo inteiro. E que nós não venhamos, Pai, ficar com essa salvação egoísta. Que nós possamos passar para frente, pregar para outras pessoas, anunciando que o Senhor morreu para nos salvar. E que a nossa aliança possa ser renovada, Pai, a partir de hoje. E que nós possamos passar mais um mês alegres e fortalecidos com a Tua presença, com a Tua bênção, e que nós possamos ainda mais forte sentirmos, Pai, que fazemos parte do corpo e do sangue do Teu Filho amado Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Quantos estão felizes? Diga amém. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Aleluia. Pode ficar ainda de pé, que nós vamos estar dando os avisos aqui. Já vamos estar encerrando em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, na quarta-feira temos a Quarta da Bênção presencial e online. Amém, meus irmãos? Quarta da Bênção presencial às 15 horas. Os irmãos não percam. E também a Palavra da Quarta da Bênção às 19 horas pelo canal do YouTube da pastora Camila Gomes, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal do YouTube da pastora Camila, já se inscreve aí para você receber a notificação todas as quartas-feiras, ok? Temos também a Bênção de Deus no seu lar, o programa Bênção de Deus no seu lar, todos os dias, de segunda a sexta, às 21h30, das 21h30 até as 22 horas, meia horinha aí, tá, pessoal? Glórias a Deus, não perca a Bênção de Deus no seu lar com o meu amigo pastor Elton Araújo, ok? Temos também a oração da manhã com o pastor Evanildo Gomes às 6 horas da manhã pelo canal da Igreja Nova Aliança com Cristo, tá? E o programa é a Bênção de Deus no seu lar pelo canal da rádio, tá, pessoal? Temos também um devocional com o nosso irmão Marcelo Moreno às 8 horas da manhã pelo canal da rádio. Se você é inscrito no canal, vocês já vão receber as notificações tanto da pastora como da igreja e o da rádio, tá bom, pessoal? E o culto de domingo aqui, culto da família, presencial e online às 19 horas, amém? Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel. Obrigado, Pai, por este culto maravilhoso, essa palavra poderosa, esse culto poderoso. Obrigado, Pai, pela nossa Santa Ceia. Obrigado por participar do corpo e do sangue do Senhor. Obrigado pela presença de todos no presencial e pela presença de todos online, Pai. Muito obrigado. Esses que estão ouvindo agora em tempo real e aqueles que ainda vão assistir, ouvir, meu Pai, que o Senhor abençoe e que nós possamos ter uma semana abençoada, uma noite de paz, um mês abençoado. Nós consagramos, meu Pai, aleluia, o mês de fevereiro a Ti, meu Pai. Que o mês de fevereiro, meu Pai, nós possamos orar mais, buscar mais o Senhor, chorar mais na Tua presença, amar mais o Senhor. Aleluia, é época de carnaval, meu Pai, os espíritos malignos vão ser adorados em praça pública, meu Pai, através do carnaval. Aleluia, louvado seja Deus. Mas nós vamos estar aqui, Pai, também adorando ao Senhor, meu Pai. Aleluia, para que o mundo veja nós adorando ao Senhor, e nós possamos dizer: eu e minha casa servimos e adoramos ao nosso Deus. Nós não precisamos de carnaval, nós não precisamos
de escarnecimento, de alegria da carne. Nós precisamos, aleluia, nos alegrar na presença do Senhor, em espírito, em verdade e em adoração. Por isso eu te peço, meu Deus, blinda a nossa casa de toda potestade, de toda maldição, meu Pai, que é lançada dos portais que é aberto, meu Pai, no carnaval, os portais do inferno que é aberto no carnaval. Que o Senhor nos blinde e nos guarde, meu Pai, de toda potestade, de toda pandemia, de doenças, de enfermidade, que nós não venhamos sofrer este mal, meu Pai, causado pelos filhos das trevas. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa os nossos filhos, ó Pai, e abençoa o nosso mês. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Todos estendam as suas mãos, receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Deem uma salva de palmas para Jesus bem forte. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.